Vou falar no vídeo de hoje de um assunto que até eu achei que já seria antigo, mas que foi requentado, né? Continua em voga no dia de hoje e ainda ganhou novos ingredientes, novos elementos. Então, vou ser obrigado a comentar. É a bendita ou maldita folga que o Renato deu ao time neste final de semana, né? O time não treinou sábado e domingo. O próprio Renato na sexta-feira já se liberou, foi para o Rio de Janeiro e tal. Aí vazou foto do Renato jogando futevôlei lá no Rio, né? Ele disse que tinha compromissos, questões pessoais e tal, e foi flagrado jogando futevôlei no Rio de Janeiro. E obviamente tudo que envolve Renato se torna grande, dá pano para manga, dá falação, análises, ranço, recalque e tudo que a gente já sabe. Eu sou um cara que já fui muito crítico ao Renato, tenho minhas críticas ainda ao Renato, ao trabalho dele. Eu sempre digo que eu não agrado a ninguém, né? Porque os defensores incondicionais do Renato devem me odiar, porque eu fiz muitas críticas, vejo muitas limitações no trabalho dele, mas também os detratores de Renato devem me odiar, porque eu defendo muita coisa legal que ele faz, vejo muitos méritos na forma como ele trabalha, e eu acho que ele é um ser complexo, que tem seus méritos e tem as suas fragilidades, né? Então, nem 8 nem 80, e eu acho que no frigir dos ovos é mais para 80, ele é mais para um bom técnico do que para esse fracasso todos que alguns pintam. Minha visão, tá? Mas eu gosto de frisar isso porque a opinião que eu vou dar aqui agora, né, eu deixo bem claro que não é de um defensor incondicional do Renato. Como ídolo é uma coisa, estou falando como treinador. Como treinador eu tenho mil questões, eu disse aqui no próprio canal que não seria meu técnico dos sonhos para o ano que vem. Para este momento, né, de reta final de Série B, sim, acho que vai ser perfeito, falei isso desde o início. Agora, para começar 2023, eu esperava um trabalho novo, uma oxigenação geral, inclusive do elenco, talvez contratar o Vojvoda do Fortaleza, talvez uma cartada do Tite que vai sair da seleção, talvez não sei quem, mas eu não iria de Renato. Porém, também não acho que será o horror todo que alguns pintam se o Renato continuar, e eu acho que tem boa chance que continue, independentemente de quem vir a ser eleito o presidente do Grêmio, porque né, eu acho que vai se criar ali uma questão com a torcida, de ele vai subir o Grêmio e vai se criar, né, toda uma atmosfera que, em tese, eu acho que vai caminhar para isso. Mas na boa, gente, essa história da folga é uma tempestade em copo d'água que me admira ver alguns gremistas embarcando nessa tempestade. Vi muitos inclusive na televisão, nas rádios, etc. Cara, calma, respirem. Gente, até o Juliano da Copeiro TV, o grande Juliano, um baita profissional aí que faz um trabalho legal sobre o Grêmio e tudo mais, ele falou lá atrás, na semana passada ainda, acho que quando começou a pipocar essa polêmica, cara, o Roger toda hora dava folga de 2, 3 dias, de um fim de semana, sobretudo nessa Série B que tem esses espaçamentos bizarros, às vezes o time fica 12 dias sem jogos, 15 dias sem jogos, o Grêmio agora ficou 10 dias sem jogos, né? E aconteceu isso em outras vezes, e o Roger também dava folga de 2 dias, sabe? E não acontecia nada. Ninguém dava um pio pelo fato de o Roger dar folga de 2 dias, sabe? Aí é o Renato, meu Deus, o Renato tá destruindo o Grêmio, ele manda no Grêmio, ele é o rei do Grêmio. Cara, o Roger era o rei do Grêmio, então? O Roger era o rei do Grêmio? Ah, mas é que vazou foto do Renato no Rio de Janeiro jogando futevôlei. Cara, e aí? O Roger dava 2 dias de folga para o time e ia para casa dele aqui na zona sul de Porto Alegre assistir Netflix, ler um livro. E aí? Cada um faz o que quer, né? Agora, para jogar futebol não é condenável. Ficar em casa, discreto, que era o caso do Roger, aí tem que ser assim. Não, cara, folga é folga. Cada um faz o que quiser na folga. E digo mais, o Renato ainda está numa situação muito mais cômoda, né? De tabela, de projeções. Cara, foram 3 vitórias, uma derrota e uma tabela ajudando muito nos resultados paralelos. O Renato hoje se encontra em outro momento, né, que o Roger talvez nunca tenha se encontrado. Teve até, antes de umas derrotas seguidas ali, e do Cruzeiro, o Grêmio empata e tal.
O Roger chegou a ter um momento parecido, mas via de regra o Roger estava pressionado. Né? Aí sim, pegaria até meio mal, o Renato está ali em quinto na tabela, ou em quarto, que nem o Vasco, ali com os times encostando, e ele vai lá para o Rio de Janeiro jogar futevôlei. Cara, não é nem uma coisa nem outra. Né? O Grêmio está confortável na tabela e são 10 dias entre um jogo e outro. E aí eu vou dar a minha opinião. Bom, já pontuei aqui, né, essa incompreensão que eu tenho sobre 2 pesos, 2 medidas. O Roger dá 2 dias de folga, passa em silêncio, e o Renato dá 2 dias de folgas, é um alvoroço. Né? Dito isso, a segunda parte da análise que eu faço é a seguinte: não acho ruim dar 2 dias de folga. Não acho que nem o Roger estava errado, nem o Renato está errado, nem o Mancini, se fosse o caso, se é que ele fazia algo parecido, o Filipão, não está errado, cara. As pessoas às vezes têm um pensamento que eu considero muito ultrapassado, que é tipo assim, o Grêmio tem 10 dias entre um jogo e o outro. Tem que treinar os 10 dias. Tem que treinar os 10 dias para chegar lá contra o Sampaio Corrêa voando. Cara, não necessariamente. Sabe? Eu dou um exemplo sempre, mas tem milhares. É um assunto que eu me interesso muito, já estudei muito, que é a questão de felicidade no trabalho, de bem-estar, de saúde mental, de diminuir o turnover, diminuir doenças de trabalho. Tem várias questões por trás de tudo isso, eu vou resumir muito aqui. Mas para dar um exemplo, tá? Bem clássico, tem várias empresas mundo afora, pouquíssimas no Brasil, mas na Europa, em outros lugares a gente vê mais isso. Empresas que estão testando várias coisas, né? Que talvez aos olhos mais conservadores possa soar estranho, mas entre essas coisas, aumentar em um dia o final de semana. Muita empresa está fazendo isso, em vez de 2 dias, 3 dias de final de semana, ou a sexta-feira ou a segunda-feira, né? Emendando ali 3 dias. E eu vi uma até aqui do Brasil, que estava dando a quarta-feira de folga para os funcionários, ou seja, quebrando no meio a semana, né? Trabalha 2 dias, folga, trabalha 2 dias, final de semana. E isso, numa visão assim retilínea e apressada, pode-se dizer que, cara, a empresa vai perder, né? Ela está baixando o salário deles para tirar um dia? Não, o salário é o mesmo e aqui vem a informação: a produtividade dos funcionários aumentou. A produtividade aumentou, a empresa, né, ganhou com isso, ganhou qualidade de trabalho, ganhou volume de trabalho, ganhou, no frigir dos ovos, lucro. A empresa lucrou mais tirando um dia de trabalho dos funcionários. Essa empresa que eu vi aqui do Brasil, pena que me fugiu o nome para dar o crédito, acho até que é de Porto Alegre. Essa empresa, acho que é até de uns conhecidos meus, agora não tenho certeza. Essa empresa, se eu não me engano, eles alternavam, né? Não era todo mundo de folga na quarta-feira. Era tipo assim, não sei se na terça, na quarta, ou uma quarta uma equipe folgava, na outra equipe. Não, era uma coisa que ficava meio revezando, eles estavam experimentando, era uma fase experimental, mas os frutos já eram positivos de largada, assim, né? Na primeira análise que eles fizeram já foi positivo. Então, o que eu quero dizer com isso? Cara, será que tem que treinar os 10 dias para chegar lá no Maranhão tinindo contra o Sampaio Corrêa? Cara, treina 8, treina 6, treina 7, descansa 2. Será que o descanso não é uma forma de preparo? Será que se preparar para o jogo é só ficar chutando a bola e correndo no campo? Será que descansar não faz parte do preparo? Será que ter os jogadores mais felizes e engajados com o treinador? Né? Puxa, o Renato foi parceiro ali, nos deu 2 dias de folga para ficar com as famílias, para curtir um pouco, descansar. Será que esse cara não entra em campo lá, não chega lá no jogo contra o Sampaio Corrêa com uma concentração maior, com um pique melhor? Será? Sabe? Então tem vários fatores que, para começo de conversa, não quer dizer que a folga é ruim. Não quer dizer que a folga é ruim. E pelo contrário, eu acho que é aí que o Renato ganha os caras, é aí que o Renato já faz um mesh e consegue, às vezes, tirar leite de pedra, né? Ou extrair o melhor daquele grupo. Né? Isso que eu estou falando, uma coisa que é só a segunda camada da análise, né? Porque já tem a primeira, que o Roger também fazia. Então, assim, por nenhum ponto, por onde eu analise, faz sentido. Né? Essa crítica exacerbada, essa crise, essa histeria que estão criando em torno dessa notícia. Tá? Ponto, nova linha.
Porém, né, os ingredientes novos que eu ouvi falar, já não sei se já é na maldade, se não é também gente querendo contaminar a galera contra o Renato, se é... Não sei, mas se for verdade, aí eu já discordo. Aí eu já discordo que foi o novo ingrediente que surgiu, que é a possibilidade de o Renato nem ir ao Maranhão treinar o Grêmio. Assim, cara, eu concordo plenamente que o Renato tenha forçado alguns cartões amarelos para poupar o time contra o CSA, que é ali na arena que ele vê que a coisa vai se decidir melhor, né? O Grêmio jogando em casa, seja na arena ou não, mas isso é outro assunto. Tem os lesionados, é verdade. Estão falando até que o Renato pode poupar alguns jogadores, como o Diego Souza, né? Cara, tudo isso eu apoio. Inclusive, eu digo isso antes do retorno do Renato. Cara, o Diego Souza tinha que jogar só na arena. Só na arena. Ele é um peso morto fora de casa. Aí ele joga a 60% todos os jogos do Grêmio, a 70%. Cara, não joga lá fora, já que o Grêmio ficava jogando pelo contra-ataque. Com o Diego Souza, peso morto no meio, não faz contra-ataque nenhum, sabe? Não joga fora e joga na arena a 100%, a 90%, sabe? Então, assim, se o Renato fizer isso, eu juro que eu não condeno, sabe? Poupar atletas por cartão forçado, de repente poupar até mesmo outros, como o Diego Souza, deliberadamente, mesmo sem estar suspenso. Agora, ele não ir, cara, aí já me soa um pouco como desleixo, como deboche, como assim, se colocar um pouco acima do Grêmio. E além do mais, também me soa como um pouco assim de tipo, tá ganho, já subimos, calma, tá encaminhado, não tem ninguém fungando o nosso cangote, não tá a maior pressão do mundo e tudo mais, mas matematicamente não aconteceu. Não ganha os próximos 2 jogos, vamos supor, já acende de novo a bendita luz amarela. Então, assim, cara, tem que entrar com seriedade, tem que estar focado. E eu acho que o Grêmio tem chances de fazer um bom enfrentamento lá contra o Sampaio Corrêa, mesmo poupando o Diego Souza, bota o Elkson, né? Poupando ali o Edilson, tomou amarelo de propósito, enfim, né? Tem uns 3, 4 desfalques ali, tem lesionados também. Cara, eu acho que mesmo assim o Grêmio pode colocar uma gurizada, colocar o Elkson, colocar outras pessoas ali e fazer um enfrentamento, cara. E de repente até ganhar do Sampaio Corrêa. Não estou dizendo vamos desistir desse jogo e focar no próximo. Não, não, não. Vamos mudar a estratégia para esse jogo. Vamos pegar uma galera descansada, diferente, né? E poupar os ditos titulares para o jogo da Arena. Isso eu concordo plenamente. Agora, qual é o sentido do Renato não ir? Aí não. Porque por mais que ele discorde da logística, e eu vi ele falando disso e alguns jornalistas repercutindo isso, beleza, também acho razoável que ele discorde da logística, né? Mas isso pensando nos atletas, no descanso, no parado não sei onde, dormir não sei o que, se vai ser voo fretado, se vai ser voo comercial. Ele discordou de questões nesse sentido. Mas, a meu ver, pensando no prejuízo do atleta. Agora, ele, Renato, cara, não, né? Mas vai ficar em Porto Alegre treinando os titulares. Não, também não, cara. Não é por aí. Até porque a gente não está mandando um time reserva, a gente está mandando um time desfalcado. Mas vai ter lá o Jeromel, sei lá, vai ter titular lá no Maranhão também. Então não é bem por aí. Não é o time de transição que vai lá para... né? Então também não concordo com isso. Acho que o Renato não ir já... aí eu também entro um pouquinho nessa crise ou nessa crítica, né? Ao técnico do Grêmio, mas se a coisa ficar só no blá blá blá, nhé da folga, né, francamente, né, façam-me o favor, não tem problema nenhum nisso, não tem caroço nenhum nesse angu. Feito, era mais ou menos isso, falou, abraço.